Olá para você, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, 7 de abril de 2023. Hoje é Sexta-feira Santa e a gente traz um convidado especial para falar um pouco sobre a pastoral do esporte na Basílica Menor. Mas quem vai explicar tudo isso é o Deusdete. Deusdete, muito obrigado por ter aceito o convite nesta Sexta-feira Santa. Como é que surgiu essa ideia aí? Antes da gente começar com a ideia, primeiro se apresente para o pessoal conhecer. Muita gente já conhece aí na igreja, né? Correto. Boa noite a todos. Eduardo, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Um pouquinho das atividades que nós desenvolvemos, né? Na São Francisco de Assis, agora Basílica Menor, né? Está ficando um pouco famoso. Eu sou o Deusdete Mariano, eu sou coronel da reserva do Exército. Já estou há 7 anos, né, afastado das atividades militares, mas gosto muito do esporte ainda. E sou professor universitário também. Continuei buscando contribuir, né, principalmente com os jovens, não só na igreja, mas também no ambiente acadêmico. Enfim, é um prazer estar aqui com você, Eduardo. A gente que agradece em nome da equipe do Esquema de Jogo. Deusdete, como é que surgiu essa ideia da pastoral? Qual que era o foco do trabalho de vocês? A ideia ela é muito interessante, viu, Eduardo? Lá no a São Francisco de Assis, ela tem uma história bacana. Ela começa no início dos anos 70 com um barracão, né? Foi cedido uma área, né, para a igreja e foi destinada aos frades menores. E era um frei polonês, né? Ele veio para o Brasil e começou, né, a estruturar, né? Estruturar o que é hoje a nossa paróquia, São Francisco de Assis. E aí, lá para os idos de 90, deixa eu ver a data certinha aqui, ó, em 1986, eles decidiram construir a igreja atual que nós temos hoje. E de lá para cá, né, começaram as obras e as pessoas, né, ali da comunidade participavam, ajudavam nessa construção, né? A comunidade ajudava a construir a igreja, carregando tijolos, cimentos. E aí, ao final dos expedientes, eles faziam, né, aquela que a gente chama de pelada por aqui, né, aquelas brincadeiras na frente, na rua. E era uma maneira de integrar esse pessoal da comunidade que contribuía, né, com as obras da igreja, ali ajudando a levantar a igreja. E lá para 1988, mais ou menos, surgiu o primeiro salão. Ela era planejada em 2 salões, né? Uma que eles chamam de cripta, que fica embaixo, e o andar de cima, eles chamam de nave, né? É o principal, está muito bonito atualmente. Se alguém tiver a oportunidade de vir visitar a nossa igreja, ela está ficando muito bonita agora. Foram feitas muitas obras, e a nossa pastoral contribuiu muito com essas obras lá atualmente. Está ficando muito bacana. Enfim, aí terminou essas obras e esse pessoal, né, queria continuar, né, tendo essa harmonia, continuar nessa confraternização. E aí, na época, o padre, que era o Miceslau, né, que era o Frei Miceslau, que era que deu início a tudo isso, né, ele permitiu que fosse feito um campo de futebol aos fundos, que é uma área bem grande. E aí, esse pessoal mesmo começou a construir o campo. Fizeram tudo, construíram as bases, colocaram aí, ficou um campo muito bem feitinho, né, com uma boa, digamos assim, uma boa sistema de irrigação. E aí, aos sábados, começaram, né, a confraternizar todos os sábados. E isso foi até 2004, quando surge a pastoral. A pastoral, então, vem bem depois. Esse campo ficou construído por volta de 90, 91, 5 anos depois da construção da igreja, e eu integrei no grupo em 95, já estava pronto, então eu não participei ali, não carreguei tijolos, né? Como eu sou militar, movimentado para lá e para cá, parei em Brasília. Eu falei, eu gosto, né, muito do ambiente religioso. Falei, puxa, vou conciliar uma coisa com a outra. Eu gosto do ambiente religioso e gosto do esporte. Acabei me entregando, né, integrando e entregando para esse grupo. E estou até hoje, já faz um bom tempo, né? Sou um dos mais antigos lá agora. E com isso, em 2004, oficialmente nos tornamos pastoral do esporte. Então, a gente trabalha não só com futebol, mas trabalha também com voleibol, com atletismo, né? Tem uma época no ano que a gente faz, né? Desenvolve essas atividades com a comunidade. Enfim, estamos lá envolvidos com todas essas práticas. E assim, a ideia central, o foco, tem a ver um pouco, porque a pastoral, para quem não conhece, ela tenta agregar, trazer pessoas também. Seria mais ou menos isso, e o esporte é uma maneira, né? Verdade. E aí a gente pensa muito isso, né? Porque como o futebol, principalmente o voleibol atualmente, nós estamos com um grupo bem grande também formando no voleibol.
como atrai muito, né, principalmente a comunidade mais jovem, foi uma forma, né, um meio da gente catequizar, né, evangelizar, né, trabalhar também o lado da igreja, trabalhar essa parte espiritual. E aí, no nosso grupo, a gente começou inicialmente com o futebol, nos organizamos, hoje nós somos bem estruturadinhos, né? Nós temos um regulamento, um regimento, conduz, né, o grupo uma comissão, ela tem um mandato de 1 ano, com 5 integrantes e 2 suplentes. E a cada ano a gente procura renovar, né, trazer outros 5 integrantes para poder dar continuidade. E temos um pároco também, nós temos um vigário, que é também nosso assistente espiritual, que fica à frente do grupo. Ele dá as coordenadas, ele participa, convoca as reuniões, nós fazemos reuniões periodicamente, para definirmos objetivos, estratégias, né, de envolvimento, de espiritualização. E aí, na nossa comissão, nós temos tudo organizado. Tem a parte do esporte e temos a parte espiritual. Então, nós temos todo um trabalho montado, construímos uma agenda anual, faz parte do nosso regimento ter uma agenda anual com todas as atividades espirituais que nós iremos desenvolver dentro da São Francisco de Assis. Então, nós temos, né, ciclos de evangelizações, onde a gente distribui entre os integrantes, né, a participação para conduzir, né, orientado pelo vigário. E temos também, né, uma outra parte que ela é feita durante os jogos, né, entre as primeiras e demais partidas, a gente faz um momento de reflexão, de orações e de espiritualização, né, isso todos os sábados. E isso está tudo previsto no regimento, tudo previsto nas nossas, digamos assim, nas nossas orientações, né, que a gente procura atualizar anualmente, a comissão que entra, ela procura fazer uma revisão, né, e aí mantém uma certa disciplina, né, eu que sou militar, né, lá do meio militar, a gente mantém uma disciplina ali para não deixar, né, se perder, não deixar que vire só futebol, né, não deixar que vire um clube, né, a gente sempre está chamando a atenção, não somos um clube, nós somos uma pastoral, nós temos deveres, né, junto com a comunidade, junto com a paróquia. E aí a gente procura, né, aliar, né, essa ideia do futebol e envolver, né, um grupo que é difícil vir para dentro da igreja, que é o grupo masculino, né, e a comunidade jovem também. E com isso a gente vai integrando, né, vai levando a palavra, né, a palavra de Cristo, vai compartilhando reflexões e acho que vamos evoluindo. Nós temos evoluído bastante, tá? A cada vez que passa fica mais interessante a nossa pastoral, né? As contribuições são muito interessantes. E na sua avaliação, qual que é essa importância que a Igreja Católica faz em criar uma pastoral do esporte, vamos dizer assim? Porque você citou aí, não é só o futebol, né? Tem vôlei, tem atletismo. O que que isso representa, de uma maneira geral, para a comunidade onde a igreja está inserida? Olha, eu acredito que o principal, né, o mais importante são as atitudes, né? Nós procuramos desenvolver atitudes balizadas nos valores cristãos. Então, a religião católica, ela é, digamos assim, a nossa linha, né? Nossa linha mestra que a gente procura seguir e balizado pelas orientações, né, do pároco também. Ele procura se reunir conosco com frequência, ele procura fazer uma missa para abrir as atividades do ano e as atividades que encerram o ano só com o grupo da pastoral, onde ele coloca a importância, as expectativas que ele gera, né, que a igreja gera conosco, né, o compromisso que eles têm conosco e o que ele espera que nós tenhamos também, né, com a igreja, para principalmente propagar nesses ensinamentos cristãos, termos atitudes, né, levar para dentro do nosso seio familiar, né, essa prática que a gente desenvolve lá. É muito bacana, é muito interessante, porque a gente acaba desenvolvendo um espírito digamos assim, um espírito de corpo, onde não existe só confraternizações, nós temos diversas confraternizações, as celebrações da igreja, a gente procura fazer um momento nosso de celebração também, né, e trabalhando, né, toda aquela parte litúrgica, mas não só isso, a gente procura levar isso também para as comunidades mais carentes. Para você ter uma ideia, nós fazemos no mínimo uma por ano, às vezes mais de uma, às vezes até duas, um trabalho de assistencialismo, onde a gente vai, né, junto às crianças de uma comunidade que tem dificuldades, né, tanto físicas, financeiras, quanto espirituais também. A gente vai lá, né, vai representando a igreja, levando a palavra do Senhor,
e procuramos, né, confraternizar com essas pessoas também. Às vezes no asilo a gente arrecada produtos, né, gêneros, e às vezes fazem, né, tipo uma confraternização, uma celebração também com a comunidade, às vezes até distante da que a gente está convivendo aqui no dia a dia. A gente procura isso, nós temos esse compromisso também enquanto pastoral, né? Então não é só esporte, vai muito além, né? E o esporte ajuda, né? A agregar, né, os povos. A gente vê aí muito como teve Copa do Mundo, quando tem Jogos Olímpicos, a gente tem essa questão aí. E para você, como cidadão, também como professor, né? O que representa quando você traz o jovem para ensinar a palavra de Deus, em primeiro, que é o primeiro objetivo de vocês, e o segundo, o esporte, assim, a gente está vendo um mundo, não só um país um pouco violento, né? De várias partes, o pessoal está um pouco. Às vezes a gente está numa conversa e já gera uma polêmica, né? E o É que verdade. vocês, como, vamos dizer assim, que pregam a palavra, pregam a paz, pregam o esporte, tem nesse momento, assim, Deusdete? Sabe, no meu caso, né, eu me sinto como sendo corresponsável, né, por esses problemas todos que ocorrem em volta, né, do ambiente onde nós estamos inseridos. Então, quando eu consigo desenvolver um pouco essas atividades, eu consigo, às vezes, ser exemplo, né, eu procuro me colocar, às vezes, com um pouco de exemplo para essas pessoas, não só os jovens, às vezes pessoas até mais velhas do que eu, eles me têm também como exemplo, assim como eu tenho eles também como exemplos, né? A serem seguidos, né? Balizados nesses valores morais que a igreja nos traz, nos proporciona. Então, isso me faz me sentir realizado. Porque minha origem, né, lá quando eu era criança, eu gostava muito do futebol, eu me integrei na igreja. A igreja tinha um oratório, tinha um campo de futebol que era areia, né, no Areião lá. E para a gente jogar, a gente tinha que participar das atividades da igreja. Foi quando eu comecei, né? Aí fez o catecismo, toda aquela parte de iniciação religiosa, e tinha sempre à frente, né, alguém da igreja cuidando da gente, né? E era muito bom. Então, acho que hoje eu estou retribuindo o que fizeram por mim, porque esses valores, eles me ajudaram muito, né? São os valores que proporcionaram eu ter a minha estrutura familiar, né? Criar os meus filhos, eles todos seguem esse mesmo padrão, né? Esse mesmo caminho. E acho que essa contribuição que eu recebi lá no início, eu procuro repassar ela. Eu acho que não só eu, praticamente todos que estão lá na pastoral têm esse entendimento. A gente procura trabalhar, né? Refletir sobre isso. Então, eu acho que é muito prazeroso para a gente, né? Eu acho que é fundamental a gente fazer um pouquinho, né? Eu sei que é muito pouquinho que eu faço, mas estou ali, né? Eu até falo às vezes, né? Eu peço a Deus para que Ele continue me capacitando e me fazendo, né? Me fazendo uma ferramenta dele, né? Uma ferramenta para levar, para propagar o que Ele quer que seja propagado, né? Então, tudo que eu faço sempre na melhor das intenções, que eu estou agradando a Deus, né? Se eu faço alguma coisa errada, eu percebo, eu corrijo na hora. Então, eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E é o que está nas Escrituras, né? A gente está chegando no final desse bate-papo. Você estava me contando que vocês vão organizar também agora um campeonato, né? É Como é verdade. que vai ser esse campeonato? E depois, se quiser deixar uma mensagem, a gente está hoje nessa Sexta-feira Santa, principalmente para o católico, né, em especial. Se quiser deixar uma mensagem do domingo, né, domingo de Páscoa também, as nossas solidariedade a todas as pessoas, nesse momento de Páscoa, que seja um momento de reflexão para cada um. Agora você tem a palavra e falar um pouco do campeonato e deixar uma mensagem para o pessoal de Páscoa. Tá certo. Bom, nós fazemos torneios com frequência, né? Às vezes o torneio ele não é muito interessante para nós, né? No meu entendimento, porque entra a ideia da competitividade e a gente trabalha muito para não ter, né, problemas de machucar, de agressividade. E quando está competindo, ninguém quer perder, né? Aí pode, né, às vezes perder um pouquinho o controle. A gente procura, né, cuidar muito disso, orientar bastante, mas é um risco que a gente corre. E o nosso torneio agora, para comemorar, né, a Basílica Menor, que vai ser, né, a coroação é no dia 13 de maio, então no dia 13 de maio é a última partida do vencedor, nós pegamos o nosso grupo, que ele é grande, nós temos hoje, né, praticando o esporte integrado no grupo, mais ou menos umas 70 pessoas ativas. Mas nós temos o grupo, ele é bem maior, porque alguns, né, ficaram, a idade avançou, e eles não estão praticando esporte, mas eles estão sempre frequentes, sempre juntos com a gente ali, né? No nosso grupo, a gente tem grupo de WhatsApp organizado e tudo mais.
Então, em torno de 50 praticantes hoje. A gente organizou em 4 equipes, né? E vamos fazer com que todas as equipes joguem uma contra a outra ao longo de 3 finais de semana, 3 sábados, né? Coroando os vencedores, quem vai fazer a maior pontuação, fazendo a última partida no dia 13, pela manhã, né? E aí sim faz a premiação, aquela celebração toda, faz as nossas orações, né, nesse momento. E provavelmente nós teremos também o torneio de voleibol. A gente sempre organiza também, né, com 4 equipes, e aí tem as competições, nós montamos um uniforme específico para essa data. Inclusive, eu estou com um aqui, ó, que é do último torneio, ó. É o nosso time da São Francisco de Assis, e inclusive meu time foi campeão. Oh, então tá bom. Embora eu acho que todos fomos vencedores, né? Eu não me importo muito de ser campeão, eu considero que só da gente organizar isso já é uma vitória de todos, né? Enfim, espero que a gente tenha um bom torneio, né, agora, né, que tudo se saia bem, né, com a graça de Deus. E aproveitando a oportunidade, né, que estamos na Semana Santa, né, desejar a todos aí, né, os meus sinceros votos de renovação, né? No domingo é um momento de muita reflexão, é um momento em que fica muito clara a mensagem de Cristo, né, da vida, né, a vida eterna, né, onde ele provou para nós que existe muito além do que a gente vive aqui na Terra, mas muito mais, né? E a gente tem que pensar nisso, porque talvez, né, o que existe de melhor está lá. E a gente não pode abrir mão do que é melhor, né? Temos que estar atentos, em vigília, né? Por esse momento que é muito melhor. Então, eu desejo a todos aí, né, votos de muitas reflexões, de entendimento, né? Não vamos cobrar de Cristo, não vamos cobrar de Deus. Ele já fez muito por nós, né? Vamos fazer um pouquinho por ele agora. Só de acreditar, né, no que ele nos falou, estaremos fazendo muito, e muito pelas pessoas que estão em volta de nós, né? Em volta, às vezes, tendo dificuldades, e dificuldades que aquelas mais tristes, né, que são aquelas espirituais. Eu costumo dizer para o meu grupo lá, seja feliz, é tão fácil ser feliz, né? Não é as questões materiais que vai trazer a felicidade. Se você acreditar na palavra de Cristo, você vai ser feliz. Se você entender ela, o importante é entender ela, vai ser muito feliz, né? E ela está ali, está um passo, né, para nós sermos felizes. Enfim, é isso. Eu desejo a todos aí a felicidade, né? A felicidade, principalmente renovando, né? A oportunidade de renovar. Todo ano nós temos essa oportunidade. Temos mais uma agora. Tá certo. Deusdete, eu agradeço muito a sua atenção em nome da equipe do Esquema de Jogo, também para você e sua família. Um excelente domingo de Páscoa, essa reflexão que você falou aqui é importante nesse momento. Que todos tenham uma excelente Páscoa nessa sexta-feira, independente da sua crença, quem está nos acompanhando, a morte não é a última palavra, a vida tem que Não vencer. é. Então, para vocês aí todos, Deusdete, você e sua família, muito obrigado. Aí o Esquema de Jogo fica por aqui. Um excelente domingo de Páscoa, até a próxima sexta-feira. Boa noite, hein? Tudo de bom para vocês. Obrigadão, Eduardo.